Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, David? Estamos ao vivo, estamos online. Muito boa noite, meu Brasil, e a todos que estão aqui hoje em mais um encontro para falarmos, claro, de redação. Estamos chegando aí em junho, né? Primeira semaninha de junho já aconteceu, já falta menos do que 5 meses de preparação em direção ao Enem. Não sei como é que tá aí o seu estado de espírito, a sua saúde mental, o seu nervosismo. Não sei se você está sentindo que está bem preparado, se está sentindo que pode se preparar ainda mais. Então, espero que tenha sido um momento aí, chegando no meio do ano, um momento de revisão, né? De autoanálise mesmo, a gente se colocar aí na posição de observadores e pensarmos se as estratégias que nós estamos adotando fazem sentido para um vestibular que está já batendo a nossa porta. Como é que vocês estão se sentindo com esse meio do ano? Já estão com os nervos à flor da pele? Estão sentindo que estão dando conta de tudo? Não estão? Como é que tá aí essa cabeça de vocês? É importante, né? A gente... Nossa, tem uma coisa na minha boca. A gente pensar situações da aula ao vivo, né? Um cabelo na minha boca. A gente pensar sobre tudo, né, pra gente conseguir fazer um segundo semestre mais tranquilo, um segundo semestre organizado, um segundo semestre que possa, de alguma forma, nos engrandecer, né, e não nos adoecer em direção ao Enem. Vou deixar aqui esse pensamento, né, para vocês. Quero deixar o boa noite para quem? Ivonete, Marinho, pro Rodrigo, para a Bruna, para a Aisha, para o Luiz, para o... quem mais? Brena, para... Meu Deus, esses nomes de vocês são ótimos. Tem quem mais que está aqui comigo hoje? Tem Isabelle, tem Vanessa, tem Maria Vitória Soares, tá, Ilane. Temos uma conversa super importante, mas já quero relembrar vocês aqui que quem não assistiu a aula da semana passada, vale a pena fazer um pause aí nos estudos e dar um passo atrás. Sei que nem todos vocês têm acesso à plataforma, certo? Muitos de vocês assistem às aulas exclusivamente pelo YouTube. Aí realmente não tem o que fazer. Mas se você for, né, o nosso aluno com acesso à plataforma, recomendo fortemente que você assista a aula da semana passada como uma continuidade, tá? Se você não assistir a aula da semana passada, pode ser que o encontro de hoje ele fique um pouco solto. Ele fica um pouco... Perdão, gente, vou beber água que eu tô... uma coceira horrorosa na garganta. Então vale muito a pena assistir a aula da semana passada, porque ao assistir a aula da semana passada, você terá uma noção gradativa a respeito do que a gente vai falar hoje. Porque qual foi o conteúdo da semana passada? Eita! O conteúdo da semana passada tinha a ver com um plano de organização do texto. Qual era esse plano de organização do texto? Esse plano de organização do texto tinha a ver... Ai, Jesus! Tinha a ver com a ideia de se culpabilizar a política, né? O setor político em função
dos problemas que o Enem nos apresentava. Então foi uma aula inteira pensada, né, de tal forma que nós pudéssemos associar os temas do Enem em relação à esfera política. Daí eu disse a vocês o seguinte, pessoal, em cada aula nós veremos uma esfera diferente, certo? Na semana passada nós vimos a esfera política em questão. E aí comentamos um pouco sobre a morosidade, sobre o problema na aplicação de certas leis, sobre a falta de planejamento, sobre a falta de organização do próprio Estado, né? Das lideranças políticas, dos prefeitos, dos governadores e do presidente. Hoje nós vamos avançar um passo e vamos começar a mergulhar no plano cultural. E aí eu lanço a pergunta: os temas do Enem têm uma relação com a cultura? E em que medida os temas que o Enem nos apresenta têm a ver com o âmbito cultural? Quem opta por criar um texto a partir da perspectiva cultural pode se apegar ao fato de que, assim como a gente aprende valores positivos, agradáveis e satisfatórios à vida coletiva, infelizmente, nós também aprendemos, por meio da cultura, muitos valores nocivos. Que tipos de valores nocivos nós aprendemos ao longo de nossas vidas? Nós aprendemos a não termos empatia, nós aprendemos a ser profundamente individualistas, nós aprendemos muitas vezes a sermos indiferentes em relação ao que nos acontece, nós aprendemos um preconceito que pode ter a ver com uma noção étnica, pode ter a ver com uma noção socioeconômica, pode ter a ver com uma questão religiosa, pode ter a ver com uma questão de identidade de gênero ou de orientação sexual, a intolerância, a desinformação, a insuficiência de senso crítico, a insensibilidade, o desrespeito e outras cocitas mais, né? Então, uma vida social, né, quando a gente coloca lá na redação, né, quando Hobbes diz pra gente que o homem é o lobo do homem, estamos aprendendo também que o homem é o responsável pela sua própria destruição, pela sua própria corrupção, pelo próprio fato de nós aprendermos, de alguma forma, a nos comportarmos de uma forma desagradável, inoportuna, prejudicial, tóxica e nociva. E aí a pergunta que fica é: como é que eu posso pensar essa lógica de aprender coisas negativas num contexto do Enem? Como é que eu posso pensar de alguma forma que aquele tema que o Enem nos apresenta tem uma relação íntima com alguns dos pontos sobre os quais eu estou comentando neste slide? Vamos começar a observar? Aqui eu tenho o tema sobre o problema da doação de órgãos no Brasil. Sabemos, né, que o Brasil tem um déficit na doação de órgãos, principalmente para órgãos como rim, fígado e coração. Hoje, a fila de transplante do Brasil é encabeçada por pacientes renais, tá? Ou com insuficiência renal, ou com problemas relativos ao funcionamento dos rins. E nós sabemos também que não é possível doar órgãos em qualquer situação. Só é possível a doação de órgãos diante da morte encefálica. O que é uma morte encefálica? A morte que é decorrente em função, né, da interrupção do funcionamento cerebral. Então pode ser que aquele corpo esteja funcionando por conta dos batimentos cardíacos, que no geral acontecem por conta de uma máquina que faz aqueles batimentos continuarem acontecendo, mas o cérebro já parou de funcionar até que o corpo médico decreta morte cerebral. Apenas nesses casos é que se pode fazer doação pós-morte, certo? Durante a vida também é possível fazer doação de órgãos. Então você pode doar, por exemplo, parte do fígado, você pode doar rim, né, porque temos dois, você pode doar medula óssea, você pode doar sangue,
Beleza que sangue não é um órgão, exatamente, né? Mas também é possível fazer essa doação. Agora, pós-morte, somente em casos de morte encefálica. Hoje, no Brasil, como funciona a doação de órgãos? Para que você possa ser um doador de órgãos, você precisa comunicar à sua família, se possível, o parente mais próximo, né? Se você for casado, o seu marido ou a sua esposa. Se você não for casado, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu tio. Então, os familiares que fazem parte ali do contexto de convívio. Porque depois que você morre, é a família que tem a escolha sobre decidir doar ou não decidir doar, tá? Ainda que você diga à sua família que você quer doar e a sua família decide negar a doação, a opinião que vale é a opinião familiar e não a opinião da pessoa que faleceu, né? Isso leva a muitas críticas, porque às vezes o desejo da pessoa não condiz com o desejo da família. E aí você tem situações em que um quer e o outro não. Daí que o aluno diz assim: quanto à doação de órgãos no Brasil, não é possível refletir sobre os problemas existentes sem considerar aspectos culturais, e políticos. Interessante o aluno falar dos aspectos culturais e políticos, porque os culturais nós estamos vendo nesta aula, enquanto os políticos nós vimos na aula da semana passada. E aí, ao organizar a tese a partir destes dois eixos, eixo cultural e eixo político, o aluno constrói também os tópicos frasais. Se lembram de que na semana passada nós dissemos que ao adotar essa estrutura de planos, fica muito mais fácil produzir o tópico, porque basta que você, no tópico frasal, aponte o plano sobre o qual você pretende escrever. Daí que o aluno diz o seguinte: é preciso considerar, dessa maneira, o âmbito relativo à cultura como contribuinte para os problemas relativos à doação de órgãos. O aspecto político, ademais, também colabora para a existência de problemas. Então, num primeiro momento, o aluno se concentra no âmbito cultural, aprendido na aula de hoje, e num segundo momento, ele se concentraria no âmbito político, visto na semana passada, tá? Por enquanto, tudo bem? Todo mundo está sem dúvida? Eu posso seguir a vida? Me dá um ok aí, porque se já tiver dúvida, é importante que a gente possa sanar antes da leitura do parágrafo. Entenderam como funciona o processo de doação de órgãos? Entenderam que o processo de doação de órgãos só acontece depois de a família confirmar e ceder essa doação? Tudo bem até aqui? Me deem um ok aqui, deixa eu tomar uma aguinha enquanto isso. Nossa, aparentemente eu virei um camelo agora, né? Porque eu tomei acho que 1 litro d'água nesse gole. Bom, vamos continuar então? Eu vi alguém dizendo aqui no chat: ah, David, mas não tem a carteirinha de doador de órgãos? Ah, eu conheço alguém que tem uma carteirinha e tal. Essas carteirinhas que realmente existem, normalmente elas são cedidas por instituições, né? Ou organizações não governamentais, ou qualquer outro tipo de instituição. Essas carteirinhas, elas não têm um valor legal, elas têm um valor simbólico. O que eu quero dizer com simbólico é que elas não valem junto à lei, certo? Juridicamente falando, elas não garantem a doação de órgãos. Elas servem como uma maneira da pessoa que morreu anunciar à sua família o seu desejo. Agora, ainda assim, pode acontecer de a família não respeitar o desejo. E já que comentaram aqui, né, a Tayane falou sobre o caso do Faustão. Achei legal o seu comentário, Tayane, porque realmente o papo sobre doação de órgãos foi muito comentado com a doação pela qual passou o Faustão, que, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, recebeu um coração. E aí um monte de gente desinformada e afoita correu para as redes sociais para dizer que o Faustão estaria furando a fila, para dizer que o SUS estaria favorecendo uma celebridade. Gente, pelo amor de Deus, parem de especular coisas sobre as quais a gente não sabe falar, né? A fila de doação de órgão do SUS é uma referência mundial.
É isso mesmo, você tá passado? É porque a gente costuma falar tão mal do Brasil, a gente reclama tanto dos serviços oferecidos pelo Brasil, que quando a gente conhece alguma coisa que é referência mundial, a gente fala assim, o quê? Brasil? Referência mundial? Não tô acostumado com isso, tô acostumado com um país subdesenvolvido. É, meu querido, mas é verdade. A Organização para a Doação de Órgãos feita pelo SUS no Brasil é referência mundial. Não existe gente furando fila. O que existe é que algumas pessoas ganham à frente da fila em função do seu nível de emergência do caso, tá? Além do fato de que nos casos de haver uma doação, precisa haver uma compatibilidade. É preciso haver uma compatibilidade sanguínea, é preciso haver uma compatibilidade genética e é preciso haver uma compatibilidade fisiológica. Porque uma menina de 13 anos, vai lá, um cara de, sei lá, 70 anos, de 1,90 m de alturas e 150 quilos, não pode doar um coração para uma menina de 9 anos. Entende meu ponto? Tem uma incompatibilidade aí corporal, fisiológica mesmo. Então é preciso atender a uma série de requisitos para que aquela doação possa acontecer. E uma vez que uma pessoa já fez um transplante, ela passa também a se tornar prioritária, porque é uma pessoa que tenha feito um transplante fica, né, com a vida. Beleza, o transplante pode ter sido um sucesso. Ainda assim, isso pode representar um risco para o funcionamento de outros órgãos. Então, por favor, vamos nos informar, não vamos alimentar ainda mais a desinformação que acontece à torto e à direito nas redes sociais, tá? O aluno diz assim: é preciso considerar dessa maneira o âmbito relativo à cultura como contribuinte para os problemas relativos à doação de órgãos. O que me incomoda nesse tópico frasal aqui é a repetição da palavra relativo. Acho que o aluno poderia ter tomado um pouquinho mais de cuidado na hora de produzir esse tópico frasal. Ainda assim, a ideia do tópico frasal satisfaz, é possível, tá tudo bem. E aí depois ele vem. De fato, assim como há valores e hábitos positivos em cada grupo, também existem aqueles que se mostram nocivos ao convívio, como a falta de empatia e de solidariedade. Nesse caso, mesmo diante da possibilidade de muitas pessoas serem salvas, parte significativa da população não parece se comover, o que revela uma postura excessivamente individualista. Então perceba que o aluno diz pra gente que o brasileiro adota uma postura individualista e que prefere muitas vezes que os seus órgãos sejam desperdiçados, não é? Porque é isso que acontece, do que poder eventualmente salvar a vida de uma pessoa, mais de uma pessoa. Depois ele vem para as consequências. A consequência disso é o desperdício de órgãos saudáveis e o sofrimento de pessoas que ficam anos à espera de alguém solidário, que muitas vezes nunca aparece, o que nos piores casos as leva à morte. Achei o parágrafo bem interessante. Perceba que o aluno, nesse pedaço aqui, ó, ele fala sobre a causa. Cadê? Aqui o aluno fala sobre a causa, nesse pedaço de número 1, e do 1 em diante, ele fala sobre a consequência. Consegue perceber? Então, do de fato até o individualista, ele fala sobre causa. E do individualista em diante, ele fala sobre a consequência. Qual é a consequência? A consequência é que o Brasil, apesar de ter uma estrutura de saúde pública que é referência para o mundo, no que diz respeito à doação de órgãos, ainda temos uma fila muito grande. Mas nós temos uma fila muito grande não é pela inaptidão do SUS, não é pelas falhas do SUS. Nós temos uma fila muito grande porque muita gente não doa, né? Então veja a situação que acontece. Nós temos um funil enorme e nós temos um gargalo muito estreito, né? Porque, vai lá, somente as pessoas que morrem de morte encefálica podem doar. Dessa galera que morre de morte encefálica, só algumas as famílias permitem. Então você já tem uma redução aí enorme de gente. Aí depois tem uma compatibilidade sanguínea, uma compatibilidade genética, uma compatibilidade fisiológica. Então veja, você tem um gargalo que pinga
e um universo muito grande de pessoas que dependem desses órgãos. Então você acaba criando um funil gigantesco, mas com um gargalo e com uma série de critérios que são muito específicos. Não é simplesmente, olha, eu preciso de um rim, morreu uma pessoa e ela tem um rim. Se fosse simples assim, não haveria tantas filas de espera. Acontece que é preciso ter uma série de compatibilidades, acontece que é preciso que a família tope, é preciso ainda que essa pessoa que morreu não seja, por exemplo, portadora de nenhuma doença infecto-contagiosa, porque se ela for portadora de uma doença infecto-contagiosa, ela também não pode doar. Se essa pessoa tiver algum tipo de doença que a incapacite, ela também não pode doar. Então você percebe quantas dificuldades são envolvidas nesse processo? E claro que se a gente vive num contexto em que as pessoas são muito individualistas e que têm dificuldade de se imaginar, né, como parte de um todo, é natural que nós tenhamos ainda menos pessoas doando órgãos, certo? Então, voltando para cá, perceba que o aluno, ele comenta sobre o excesso de individualismo, né? Ele fala sobre essa falta de individualismo aqui. Tudo bem, pessoal? A Tamires pergunta, tá, mas cadê o repertório? E quem disse que a gente precisa de repertório, não é mesmo? É preciso que a redação utilize uma vez o repertório. Ninguém nunca nos disse que é preciso usar repertório em todos os parágrafos, portanto, esse aluno decidiu não utilizar o repertório. Então, Tamires, não há nenhum problema em não ter repertório em um parágrafo. O problema é não ter repertório no texto inteiro. Aí sim, nós temos um problema. Peter Park, ele comenta sobre o Não Me Abandone Jamais, que é um livro bem problemático, né, Peter? Você diz que o Não Me Abandone Jamais é a saída, mas na real o que a gente tem lá no Não Me Abandone Jamais é a reprodução, ou melhor, a produção de clones para que esses clones sirvam como doadores de órgão. É super complexo esse debate, na verdade, porque imagina só você criar novas vidas humanas para que essas vidas sirvam como uma espécie de depósito de órgãos. Isso vai contra uma ética médica. É como a Segunda Guerra Mundial, que para evoluir na medicina utilizou muitos corpos de judeus que, beleza, né, serviram a uma finalidade científica, mas que romperam totalmente a ética médica, né? Então, é preciso tomar aí um cuidado com aquilo que a gente propõe para a gente não ferir os direitos humanos e, sobretudo, não ferirmos o bom senso da existência humana, né? Tudo bem? Vamos lá. O Jefferson diz assim, o problema é a corrupção do sistema de saúde, isto é, algumas vezes o órgão doado não chega até o paciente. Algumas reportagens já anunciaram isso. Não estou falando do Faustão. Corrupção de órgãos no Brasil, isso pra mim, sinceramente, é uma novidade, Jefferson. Eu nunca vi nenhuma notícia de nenhum órgão que foi extraviado para uma outra pessoa, nenhum outro lugar. O que acontece é que muitas vezes as redes estaduais podem determinar o deslocamento de um órgão para um outro lugar em função da urgência desse outro lugar. Então eu vou fazer uma pesquisa aí para verificar qual foi, né, a circunstância envolvida no Brasil que fez com que um órgão fosse desviado. Porque se você está falando de corrupção, você está falando de desvio, né? Esse órgão foi desviado por alguém. Quando isso aconteceu? Vou fazer esse dever de casa, porque, sinceramente, não tenho conhecimento no Brasil de órgãos sendo desviados não, tá? Até porque imagino que se isso acontecesse, nós teríamos notícias escandalosas. Então vale a pena a gente conferir essa fonte de informação aí, ver se essa origem dessa informação vem de uma fonte confiável ou se vem lá dos, né, wikipedia.com, tá? Senão a gente vai ler um bocado de coisa. Na internet tem até que a Terra é plana, você vê. Boto aqui duas orientações de intervenção, tá? Duas orientações a respeito... Gente, olha, alguém que comentou assim, tráfico de órgãos também acontece. Tráfico é outra coisa. Não vamos confundir nariz de porco com tomada. Tráfico não é da ordem do SUS, tá? Não confundamos as coisas. Tráfico é outra história. Nós estamos falando em que medida o SUS possibilita a corrupção de órgãos. Esse é um ponto. Tráfico é outra pauta. Outra coisa não está associado aqui, hein?
Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu adoro essa frase. Reparem aqui, eu coloco 2 eixos de propostas de intervenção. O eixo do amor e o eixo da dor. Porque, veja bem, como é que a gente pode mudar a cultura de um lugar? Cultura não é o tipo de coisa que se muda de um dia para a noite, né? E consciente do fato de que não se muda do dia para a noite, eu fiz o seguinte eixo. O eixo que vai trabalhar na conscientização, na sensibilização, na informação. As aulas, as palestras, os debates, os cursos, os seminários, os projetos que normalmente são feitos pela escola, ou ainda as campanhas, as ficções engajadas, os filmes, as novelas, as séries, as reportagens, as entrevistas que podem ser feitas pela mídia. Para que serve isso daqui? Servem para que a gente possa, aos poucos, construir uma sociedade mais consciente sobre a necessidade de pensar o próximo, de se importar com o próximo e estabelecer o que hoje a gente conhece como empatia. Agora, claro, assim como a gente pode trabalhar aos poucos, a gente também pode, eventualmente, estimular ou desestimular, né? Vamos imaginar, por exemplo, racismo. A gente pode trabalhar na sensibilização da pessoa que é racista? Claro, temos que fazer um trabalho de base, até porque o racismo, né, a gente tem aí o quê? O tanto de escravidão que nós tivemos no Brasil, de 1530 até 1888, alguém me corrija se eu estiver errado. Então, de 1530 até 1888, a gente teve escravidão no Brasil, deliberada, né, institucionalizada, porque até hoje ainda tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Foram muitos anos de racismo no Brasil. Então, imagina-se que esse trabalho é um trabalho constante. Então, esse aqui, ele vem a atuar nesse trabalho constante, né? A gente vai viver ainda muito tempo tendo que falar sobre racismo aqui no ProEnem ou em qualquer outro lugar. Agora, David, mas e aí? O que a gente faz então com as pessoas que são racistas hoje em dia? Para isso existe lei de discriminação racial, né? Que eventualmente pode fazer com que essa pessoa seja presa. Então, um é pelo amor e outro é pela dor. Enquanto o primeiro é uma mudança estrutural que, leva tempo, o segundo é uma mudança conjuntural, é uma mudança educativa, mas é uma mudança educativa a curto prazo. Enquanto o segundo é a curto prazo, o primeiro é a longo prazo. Para o Enem, tanto faz quanto tanto fez, tá? Não importa se a curto prazo ou a longo prazo, isso funciona nos dois casos. O aluno aqui, por exemplo, diz o seguinte: fica claro, assim, que a doação de órgãos é uma atitude nobre que deve ser pensada à luz de 2 eixos. Depois ele diz: para isso, as escolas podem discutir essa questão com seus estudantes, por meio de palestras com médicos ou até mesmo pacientes que sobreviveram graças a um transplante. Isso pode ocorrer não apenas com os alunos, mas também com a presença das famílias, uma vez que, sendo um tabu, esse assunto raramente é discutido em casa, a fim de que o número de doadores aumente nos próximos anos, reduzindo assim as filas de espera por órgãos nos hospitais. Então aqui o aluno, ele faz a proposta completa. Ele coloca o agente, depois ele coloca a ação, depois ele coloca o meio, depois ele coloca o detalhamento e, por fim, ele coloca a finalidade. Então você vê que ele vem aqui seguindo, né, o protocolo perfeitinho do que o Enem nos apresenta, certo? Depois ele diz uma frase de fechamento: com essa medida, espera-se que o direito constitucional à vida não fique apenas na teoria, mas também no repertório ético de todos os cidadãos. Faz absoluto sentido a proposta que ele fala, porque ele diz, bom, se é a família, a instituição que vai dizer se vai ou não vai doar, então faz todo sentido que a família possa, né, ser participante dessa discussão dentro do ambiente escolar. Por que não trazer, né, a família para dentro do ambiente da escola para justamente conscientizá-la sobre, né? Até porque muitas famílias acreditam que os médicos estariam matando o paciente, porque na hora do desespero, da sensibilidade, do desejo de não perder aquele parente, muitas famílias olham para aquela pessoa e pensam assim, puxa vida, o coração continua batendo,
enquanto há vida, há esperança. E aí mesmo que o médico diga, olha, infelizmente o seu filho morreu, o seu marido morreu, ou né, o seu avô morreu, a família, quando percebe que aquela pessoa está com seus batimentos cardíacos ainda acontecendo, é muito difícil para ela realizar que houve uma morte ali. Porque no entendimento da pessoa, o fato daquele coração ainda estar batendo leva à possibilidade de uma vida, ainda que o médico já tenha dito que, olha, a atividade cerebral foi suspensa totalmente. Então, acaba que muitos familiares não querem doar e dizem até que o hospital está matando o paciente justamente para conseguir alimentar o mercado ilegal de órgãos. Mas o mercado ilegal de órgãos, ele é um problema alheio ao SUS, né? Nós não temos casos de médicos ou enfermeiros que raptam ou que roubam esses órgãos e que destinam a outras pessoas, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, Renan, você sobe um pouco para mim, para ver se o pessoal fez alguma pergunta. Professor David, dados são considerados como repertório? Depende dos dados. Para que os dados sejam considerados como repertório, é importante que você coloque a fonte originária desses dados. Se não houver a fonte, eles não são considerados, tá? Sei lá, eu acho que só Deus pode decidir. Desligar o aparelho não acho legal. Bom, me parece que vocês estão repercutindo um pouco aí a coisa da eutanásia, né? Veja, pessoal, os casos de morte cerebral não são casos de eutanásia, tá? Favor não confundir um pouquinho de macarrão com um poucão de macarrinho. Acho que vocês estão confundindo aí as coisas. A morte cerebral é quando o aparelho ele tá fazendo o serviço do batimento cardíaco. Sim, não são os casos, por exemplo, em que uma pessoa está em coma, né? Uma pessoa está em coma. Coma não é a completa inatividade cerebral, né? Os casos em que as pessoas estão em coma, outros casos, aí vem o papo de eutanásia, aí é outra coisa. Quando se declara morte cerebral, não se compreende o desligamento desse aparelho como eutanásia. Cuidado pra você não confundir as coisas aí, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que é pra você não achar assim, olha, o médico desligou o aparelho que estava ali bombeando o coração do paciente, ele fez uma eutanásia. Não é isso. Vocês estão confundindo as coisas todas. Então, quando não há atividade cerebral, quando já se define que houve a suspensão da atividade cerebral, isso é outra história. Então, não confundam as coisas, tá? Me perguntaram o que mais? Se eu desativei o Instagram. Sim, desativei o Instagram. Estou fora das redes sociais. Tenho Instagram? Não tenho. Tenho Twitter? Não tenho. Tenho TikTok? Não tenho também. A minha dancinha é só ao vivo para quem quiser, tá? Tô aí, ó, 100% no mundo real. Não sei o que isso vai me custar, né? Mas por enquanto é isso. Tudo bem? Cadê? Não, eu entendi assim, prof. Ah, beleza, já não entendeu. Prof, tem uma lei no Brasil acerca da doação de órgãos? Boa pergunta, Lorena. Tem sim. Na verdade, tem uma lei que está tramitando no Congresso. Ela ainda não está valendo, tá? Mas qual é essa lei? Essa lei, ela pretende fazer com que uma pessoa que queira doar órgãos possa escolher em vida definir em vida. Então, lembra que eu falei agora há pouco que não havia mecanismos legais de eu garantir que eu vá doar órgãos depois de morrer? Então, a lei que tramita hoje no Congresso é justamente a lei que tenta oficializar esse desejo. Então, você vai lá, por exemplo, no cartório, oficializaria o seu desejo, registraria esse desejo, e aí esse desejo passaria a valer. Interessante essa lei, né? Em alguns estados, na verdade, em alguns países da Europa, a pessoa, quando ela nasce, ela já nasce doadora de órgãos. E aí, caso ela não queira doar, ela precisa comunicar à família. No Brasil é o contrário, né? Nós nascemos não doadores de órgão. E caso haja o desejo pela doação, é que a gente precisa comunicar à família. Então, a gente está aí diferente, né? Uma perspectiva aí diferente entre as coisas, tá? Tudo bem? Podemos seguir?
Vamos falar um pouquinho mais, tem alguém revoltada. Eu não sei porque essa pessoa está revoltada, tomara que não seja comigo, mas ela disse que está revoltada e disse em caps lock. Vamos lá? Alguém colocou um link aqui, eu acho que foi o Jefferson, investigação sobre a morte e retirada ilegal de órgãos de criança. Sim, Jefferson, mas aí é ilegal, né? Entende o meu ponto? A morte ilegal, melhor, morte ilegal não, a retirada ilegal de órgão de uma criança é ilegal. Não tem o que discutir em relação a isso. É porque o comentário que você fez parecer é que dentro do SUS havia o subterfúgio desses órgãos. Entende o meu ponto? E o que eu te disse foi, tráfico de órgãos é crime. Ponto. Mas isso não tem a ver com o SUS. Tráfico de órgãos é tráfico de órgãos. Né? As pessoas são raptadas, levadas para um outro país e tem lá o seu corpo aberto. Isso é crime. Ponto final. Nada disso descredibiliza o SUS. Diferentemente seria se você me dissesse, equipes médicas do SUS, né, foram flagradas transitando com um órgão no helicóptero, numa ambulância do SAMU. Isso é outra história. Agora você tem um serviço público cometendo um crime. Saca a diferença? Agora você tem um serviço público cometendo um crime. Agora você me diz assim, olha, mas tem gente que trafica órgãos. Sim, é chamado crime. Ele precisa entrar no sistema do SUS primeiro. Exatamente, quer dizer... Corrupção. Exato, o diretor está aqui nos contribuindo, dizendo, olha, para que seja uma corrupção via SUS, isso tem que acontecer internamente. A entrada no sistema, a alteração dessa fila, ou até mesmo o rapto, né? Ou até mesmo o rapto desse movimento. Então, acho que é por aí, né? Bom, se você não falou do SUS, então tá tudo bem, né? Você acabou de mandar a mensagem aqui falando eu não falei do SUS, então estamos falando sobre a mesma coisa. Eu sobre 6 e você sobre meia dúzia. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tema o descarte de lixo irresponsável dos brasileiros. E aqui, aí, olha o povo falando, sendo médico, entra facinho, facinho. Não, não entra facinho, facinho. Não é simples ter acesso ao contexto de sistema do SUS. Gente, pelo amor de Deus, vamos prezar pela informação. Não falemos sobre o que a gente não sabe. Acabei de comentar isso daqui. Tenhamos compromisso com as coisas que a gente diz, né? A gente não pode sair lançando informação que a gente não sabe. Então a gente não... Isso não existe, tá? Essa informação de que sendo médico você entra no sistema do SUS de doação de órgãos é uma falácia e uma mentira de marca maior. Não vamos ser, tá? Não vamos ficar repercutindo informação que não é verdadeira. Temos compromisso aqui com a ética do ensino, sim? E eu não posso ensinar especulação e falácias aos nossos alunos, tudo bem? Cuidado aí no que vocês dizem para não ficar inventando coisa. Depois, pode-se afirmar que o descarte de lixo feito de modo irresponsável é decorrente de questões culturais e econômicas, mesmo esquema do aluno anterior. A diferença é que, enquanto este aluno aponta para questões culturais e econômicas, o aluno anterior disse que a questão da doação de órgãos tinha a ver com uma questão cultural e política. Quando é que nós vamos aprender a dimensão econômica? Daqui a 2 semanas. Então, sem ser a semana que vem, a próxima semana, tá? Como que o descarte de lixo tem a ver com uma questão cultural? Vamos ver? O aluno diz assim, nessa perspectiva, vale ressaltar que refletir sobre a manipulação do lixo requer obrigatoriamente um olhar sobre certos hábitos culturais, tá? Então, vamos observar aqui como é que essa coisa do cultural dialoga com a noção de lixo, né? Como é que a cultura tem a ver com uma noção de lixo? Tô vendo que o pessoal continua repercutindo aí o lance da doação de órgãos. Já dei por encerrada a discussão, tá? Quem quiser complementar o que tá acontecendo, vai pesquisar, vai ler, vai se informar. Só não vamos falar sobre o que a gente não sabe, que é para não corrermos o risco de especularmos, né? Senão a gente vai começar a virar aí revisionismo de internet, colaborar para desinformação, que é o câncer da geração Z, né? Assim, a desinformação que acontece solta nas redes. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui. O aluno diz assim, ó. Nessa perspectiva, vale ressaltar que refletir sobre a manipulação do lixo requer
obrigatoriamente um olhar sobre certos hábitos culturais. Total, né, gente? Os hábitos que a gente tem de consumo, de descarte e de manipulação do lixo tem uma relação muito grande com a cultura, né? Porque a gente precisa estabelecer desde muito cedo pequenos hábitos. E esses hábitos vão ser reverberados ao longo de toda a nossa vida. Sim? Vamos dar uma olhadinha? O aluno diz assim, ó. O reconhecimento da importância de um descarte de lixo responsável depende diretamente da consciência crítica despertada pela educação. Formão, ó, errou feio aqui. Em vez de colocar formal, o aluno disse formão. Não sei, de repente na pressa, no desespero e na correria. Quando pais e escola não conseguem transmitir conhecimentos necessários à formação cidadã, crianças, jovens e adultos ignoram os riscos do descarte descontrolado e inconsequente. Falou um pouquinho da causa, né? Agora ele vai falar da consequência. Quando nós temos uma geração que não aprende valores sobre empatia, por que eu teria o cuidado, né, de não jogar o lixo no chão se eu não tô nem aí para a vida coletiva? Se eu não tô nem aí para a vida coletiva, por que eu teria preocupação em fazer uma coleta seletiva? Por que eu teria preocupação em votar em um candidato cuja pauta é preocupada com o meio ambiente? Por que eu pensaria, ou melhor, repensaria os meus atos de consumo? Eu não tenho nenhum compromisso. Se você não pensa nas gerações futuras, porque você é umbigocentrado, né? Você é muito concentrado no próprio ego, que é o que Freud diz, talvez você não consiga se compreender como parte de um todo. E não conseguindo se compreender como parte de um todo, é difícil imaginar que você vai adotar comportamentos responsáveis em 2024. Afinal de contas, em 3024, você já não estar mais aqui. Então, né, não importa muito se os filhos dos seus filhos sofrerão esses efeitos. Mas justamente pelos nossos antepassados também terem pensado assim, é que hoje nós estamos sofrendo os efeitos da irresponsabilidade do passado. Então a gente precisa interromper esse ciclo de imprudência para que a gente não cause aos filhos dos nossos filhos aquilo que os pais dos nossos pais hoje estão nos causando. Nossa, dei uma lacrada agora, do nada, viu? Consequentemente, lixos são jogados em córregos e rios. Falta coleta seletiva nos lares e as ruas servem como um destino para tudo aquilo que já não é visto como útil. Tudo isso é claramente resultado da falta de sensibilidade em relação ao equilíbrio do presente e do futuro. Então, realmente, né, essa falta de consciência ambiental, uma sensação de não pertencimento à natureza, uma dificuldade da sociedade de se compreender como parte de um todo, né, descolada da realidade, né? Eu disse na semana passada e repito, Aristóteles disse que o homem é um animal político. É um animal político no sentido de vive em coletividade. Portanto, todas as nossas decisões criam algum tipo de reflexo em outras pessoas, né? Atacam outras pessoas, certo? Bom, eu acho que deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem ainda alguma pergunta. Não, né? Eu acho que o pessoal comentou sobre a série Sob Pressão, acho muito boa, viu? Parece que a Júlia Magalhães, baixa para mim um pouquinho, Renan. A Júlia faz um comentário sobre a série Sob Pressão. Cadê? Fala um pouco sobre a dificuldade da transfusão de sangue, né, e tal. Bom, para quem não conhece a série Sob Pressão, recomendo demais, principalmente pra galera que curte o papo médico, né, a rotina de um médico, as dificuldades vivenciadas pelo Sistema Único de Saúde. Tem a Marjorie este ano, que é, assim, fantástica como atriz, né, assim, dá aulas de dramaturgia. Acho que vale muito a pena, pelo menos, conhecer um episódio. Eu não vi tudo, vi alguns episódios, mas fiquei encantado pela série. Vale a pena realmente conhecer, está disponível no Globoplay. Não sei se está disponível em mais alguma plataforma, imagino que não, né? Porque sendo da Globo, deve ficar apenas na plataforma da Globo, tá? A novela Avenida Brasil falaria um pouquinho sobre lixo. É verdade, né? Sempre que o aluno comenta sobre lixo, ele acaba lembrando ali da mãe Lucinda, da Carminha, do Tufão. De fato, tem ali um pano de fundo, né? Que fala um pouco sobre os lixões no Brasil. A gente sabe que lixões no Brasil
são proibidos, né, por lei. O que deveriam acontecer são os aterros sanitários, mas sabemos que em muitos lugares do Brasil ainda existem lixões. E quando a gente pensa no descarte dos lixos eletrônicos, bateria, pilha, celular, monitor, a coisa fica ainda mais preocupante, porque são aparelhos em cuja estrutura pode haver algum tipo de líquido tóxico, gás tóxico, substância tóxica de modo geral. Aí você imagina uma pessoa tendo contato com aquilo, ou até mesmo o contato daquilo com o solo. Isso pode parar nos lençóis freáticos, isso pode parar no leito de algum rio, pode significar a contaminação das populações ribeirinhas, dos peixes, dos mananciais, da vegetação, enfim, uma série de problemas, né, que podem acontecer a partir desse descarte feito de modo, como eu digo, irresponsável. Bom, pessoal, já me deram um tchau aqui, né? Ótima semana pra você. Acho que o Gustavo não tá gostando de me ver aqui, porque ele já me deu um tchau antecipado. Portanto, vou começar a me despedir. De novo, quero encerrar o encontro de hoje, reafirmando o nosso compromisso com a seriedade das informações. Vamos pesquisar, vamos ler, vamos aprender e não vamos ter vergonha de não sabermos sobre tudo. Aliás, somente os ignorantes é que afirmam que sabem sobre tudo. Então, pesquisemos, ouçamos o que as outras pessoas têm a dizer, não vamos especular sobre qualquer coisa de uma maneira deliberada. Isso pode soar muito preocupante e já vivemos uma era da desinformação. Não precisamos de mais informações desencontradas. Precisamos de compromisso, ética e principalmente a educação dessa nova geração. Tá bom? Beijo grande pra vocês. Até semana que vem, 19h30, nesse mesmo canal, horário de Brasília. A gente se vê já já, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.